Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna. Boa noite, Nadir. Bom, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, já vamos pegar a nossa água para que a gente receba todos os fluidos da espiritualidade para essa noite, para mais uma semana. Boa noite, Paulo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo em paz. Tá bom. Primeiro dia de live. Pois é. Estreando na tarefa. Obrigado. Vai ser Agradeço ótimo. pela... Vai sim, com certeza. Tema muito bom. Sim, essa lição hoje é gratificante. E é bom aprender com quem já sabe bastante, que eu vou aprender. A gente tá aqui aprendendo todo mundo junto. É verdade. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos, aí a gente já começa, tá? Perfeito. Certinho. Boa noite para quem tá entrando. Eu ainda não tinha falado. Boa noite, Márcio. Não, acho que a gente já pode ir começando. Eu vou fazendo a oração e depois a gente começa a leitura. Na verdade, deixa eu só pôr o nome aqui da lição. Prontinho. Bom, pessoal, então eu vou convidar a todos para que a gente eleve os nossos pensamentos no Pai Maior, na espiritualidade, agradecendo a oportunidade de mais um dia estarmos aqui juntos, estudando sobre as leis divinas, sobre os conhecimentos do Pai, e que hoje eu e o Paulo possamos dividir um pouquinho com vocês aquilo que a gente aprendeu nessa lição, para que juntos possamos caminhar com uma evolução espiritual, nossa evolução moral, e estando cada vez mais próximos daquilo que Jesus espera de nós. Que assim seja. Ou seja, vamos lá. Vou fazer a leitura do capítulo do livro Segue, dando continuidade ao estudo desse livro. O item de hoje é viver em paz. Vivei em paz. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te à maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo,
para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou, é, ou ilusões. Perdão. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Desculpa. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostrem desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Uma lição curtinha, mas cheia de coisas. E esse final também termina com chave de ouro, né? Perfeito, perfeito. Né? Então, Muita essa é uma coisa aqui para a lição que, gente conversar. assim, no título, ela já traz uma palavrinha tão pequena, né? Mas com um significado tão grandioso, né? Que é a paz. A paz é falada mundialmente, né? Por todas as crenças, por todas as religiões, por todas as pessoas. Mas será mesmo que a gente sabe o real significado, né, da palavra paz? Às vezes eu percebo assim que as pessoas elas têm a tendência de colocar essa responsabilidade no outro, né? Ah, eu preciso que o outro faça tal coisa para que eu tenha paz, para que eu viva em paz. Mas na verdade a paz é uma construção muito íntima, né? O significado de paz é um estado de tranquilidade, de equilíbrio do espírito, da alma. Então é algo muito íntimo nosso, né? Uma construção pessoal de cada indivíduo. E às vezes a gente se pega errando aí no meio do caminho, esperando que pessoas ou situações nos tragam essa paz. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas assim falando que precisam de um emprego quando estão desempregadas ou que precisam de uma pessoa, de um relacionamento para que elas tenham paz, para que elas fiquem felizes. E na verdade, quando a gente conquista essas coisas, né? Não vem só a paz, não vem só aquilo que a gente esperava, né? Vem muitas outras coisas. Cada pessoa tem as suas bagagens, né? Por exemplo, no caso de um relacionamento. Não vai vir só o amor, não vai vir só momentos felizes, vai vir toda a experiência daquela pessoa junto. Então, você vai ter desafios, você vai ter situações complicadas ali durante aquele momento que você está vivendo. Assim como um trabalho. Às vezes você está desempregado, está preocupado, nervoso, irritado porque não consegue um trabalho, e quando você consegue, a gente às vezes fica frustrado, né? Porque não vem só o trabalho, não vem só o financeiro, que é algo que a gente ainda necessita muito, né? Mas vem também relações interpessoais, a gente vai ter que se relacionar com pessoas que a gente não faz ideia de quem seja. A gente vai ter que lidar com um chefe muitas vezes mal-humorado, que não está com paciência naquele dia e às vezes vai te dar uma má resposta. Então, a gente vive nessa ilusão, né, nessa falsa ilusão de acreditar que a paz ela só vem
através de pessoas, de coisas, de situações, né? Então, essa lição me trouxe muito forte isso, que a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Será que eu sei mesmo o que é paz? Será que eu estou vivendo em paz comigo mesmo? Ou eu estou só esperando alguém fazer alguma coisa para eu viver em paz? Isso é muito interessante, né? Porque assim, até tem, eu fiquei lembrando que a gente fala, né? O outro me irrita, né? O fulano me tira do sério, né? Ele acaba com a minha paz, como se a paz estivesse no outro e não fosse eu que ainda não a tivesse conquistado, né? Uhum, E exatamente. aí E no, sem. na... Não, pode falar. Pode. Não é que nas leituras aí para preparar, né? Tem um trecho do Vinha de Luz, do Emmanuel, que ele fala da paz do mundo e a paz do Cristo, né? Então ele fala assim que às vezes pro comilão a paz é estar com a barriga cheia, né? Pro ambicioso é fazer negócios cada vez mais e ganhar mais dinheiro. Pro vaidoso é ter o aplauso do mundo. E aí ele vai fazendo uma série, né, de comentários dessa paz do mundo. E que às vezes é essa coisa assim, que é o que você falou. Ela vem, não, eu estou teoricamente em paz, mas existe aquele vazio interno que não se sustenta, né, por essas coisas, né, pelas conquistas materiais, pela posição que a gente assume, pela casa, pelo carro, pelo Uhum. status, né? Então, assim, existe essa paz falsa, né? De que, ou então, assim, que eles, não, estou completamente em paz, estou sem fazer nada, estou ocioso, né? Isso, teoricamente, seria uma paz, mas é uma paz da água parada, né? Que está ali quietinha por Uhum. cima, mas embaixo está cheio de sujeira, né? Então, Exatamente. E sem contar que quando a gente vive nessa inércia, né, parada, assim, esperando que alguma coisa faça algo por nós, a gente fica muito prisioneiro das coisas, né? A gente vive preso a alguma situação ou alguma pessoa, e isso prende o nosso desenvolvimento, nossa evolução, né? Nós ficamos realmente parados como espíritos. A gente não está aprendendo nada, a gente não está contribuindo nada para o mundo, né? E a gente fica realmente, igual você falou, igual uma água parada, que por cima pode estar limpinha, mas por baixo está acumulando um monte de sujeira, porque é como ele fala aqui na primeira frase, né? Mantém-te em paz. O manter é manutenção. Então, se você não der manutenção dessa paz, ela vai se perdendo. É a mesma coisa como uma água, uma piscina de água parada. Se você não limpar a piscina, passa 2, 3 dias, a piscina está cheia de lodo, a piscina está cheia de sujeira. Então, a gente precisa ter essa manutenção dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque são eles que fazem com que a gente continue na caminhada, né? Do bem, da caridade, daquilo que Jesus espera de nós. Então, eu achei maravilhoso, assim, essa primeira frase já fala muita coisa sobre a lição. Essa manutenção da paz, da verdadeira paz, né? Que é a nossa paz interna, aquela paz que a gente constrói dia a dia através das experiências que a gente vai tendo, e é através dela que a gente consegue nos ajudar e ajudar a todos ao nosso redor, né? Porque quando a gente está em paz, a gente não gera o oposto da paz, que é o caos, a discórdia, a confusão. Então, quando a gente está nessa paz verdadeira, a gente consegue, inclusive, equilibrar todo o nosso entorno, né? Isso é uma coisa que a gente já viu até em outras lições, que o que a gente tem dentro de nós, a gente consegue, até pela vibração que a gente está emanando ali, afetar grande parte das pessoas que estão à nossa volta, né? Mesmo que a pessoa não esteja ali querendo receber aquilo, ela vai acabar recebendo, né? Todo mundo está aqui numa egrégora, num círculo, todo mundo junto, então acaba que quando a gente está nesses sentimentos bons, a gente influencia a todos, né? e assim, quando ele fala mantente em paz, quer dizer que a gente já conquistou alguma coisa. Eu só mantenho aquilo que eu tenho.
né? Exato. E aí eu fiquei pensando, como que a gente conquista essa paz, né? Esse, lógico que, assim, talvez a gente ainda não consiga ter uma paz plena, assim, né? Mas o pouco de paz que a gente consegue, para a gente tentar conservar, como que a gente conquista isso, né? Então, assim, acho que, primeiramente, a coisa do autoconhecimento, né? A gente saber quem a gente é, aquilo que realmente é importante para nós, né? E aí a gente vai chegando num estágio assim que não, essa é a minha paz, mesmo como ele fala aqui. Pode ser que outros guerreiem gratuitamente contra ti, hostilizando-te a maneira de viver. Então, às vezes a pessoa seguiu num caminho de desenvolvimento pessoal, de evolução espiritual, e ela tem alguns outros comportamentos já atingiu alguma pequena luz ali, conseguiu alguma pequena luz, então, no meio daquela confusão, ela tem uma percepção diferente, né? E pode ser que os outros se incomodem com essa pequena luz ainda e ataquem, né? Mas que ela consiga se manter íntegra e em paz nessa confusão toda, né? Então, o autoconhecimento é a chave, né, da gente começar a entender, né, que paz é essa, né? Porque, como você disse, a paz não é dada de presente, né? A gente conquista ela, né? Embora Jesus tenha falado, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, ele nos dá a paz assim, segue o que eu estou te falando, se transforma que você ganha a paz, né? Ele não deu de presentinho para todo mundo, né? Então é toda uma construção nossa, né? Exatamente. Então, um caminho para dentro aí para a gente encontrar esse começo de paz aí para conseguir manter, né? Depois. E Jesus, ele foi um exemplo, o maior exemplo, né, assim, de paz verdadeira para nós. Porque ele conhecia todas as pessoas, sabia, né, de todos os erros, de todos os defeitos de cada um, e mesmo assim, nada disso o tirava da sua paz. Ele se mantinha, né, o tempo todo em equilíbrio, em momento algum, quando ele era, é, enfim, apedrejado, como ele foi várias vezes, ele não saía daquele estado de paz, ele não brigava, ele não guerreava. Então, eu acho que eu acho não, tenho certeza. Ele foi o maior exemplo de paz verdadeira, assim, que a humanidade já conheceu e já teve. Porque essa eu acho que é a maior dificuldade que nós, como seres errantes, ainda temos. Porque o tempo todo a gente é guerreado gratuitamente pelas pessoas, às vezes no trânsito, você não fez nada para ninguém e a pessoa já está te odiando. Então, o tempo todo a gente é bombardeado assim por sentimentos ruins das pessoas que às vezes estão sim passando por uma situação difícil e a gente precisa ter um equilíbrio muito grande, porque se a gente deixar ir nessa mesma onda, a gente acaba se transforma esse sentimento da paz, né, em algo realmente muito negativo. Então a gente sai do nosso equilíbrio. Então o tempo todo a gente tem que estar realmente vigilante, como a gente já falou aqui em algumas lições, porque esse mundo de provas e expiações que a gente vive é muito desafiador. É o tempo todo, né, com alguma situação difícil que nos exige assim um equilíbrio muito grande, mas se a gente continuar assim na caminhada, igual nós estamos fazendo aqui, rezando, sempre mantendo o pensamento em Jesus, a gente vai conseguindo driblar essas situações, né? Não estou dizendo que é fácil, de jeito nenhum, inclusive é bem difícil, mas só a gente é capaz de transformar esses sentimentos, né? Nós somos responsáveis pelo nosso corpo, pela nossa mente, por tudo que tem dentro de nós. Então, só a gente vai conseguir escolher qual caminho seguir. Eu vou querer continuar só deixando a vida me levar ou eu vou
realmente ter consciência do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo e fazer a diferença. Eu vou ser só mais um do mesmo ou eu vou começar a mudar, né? Porque, como a gente já falou aqui, a gente já não está tendo muito tempo mais de ficar escolhendo, né? Ah, não, vou deixar para depois. A gente já não está tendo mais esse tempo. Então, essa é a hora, sabe? Assim, da gente realmente entender o que precisa ser mudado, olhar para dentro. A gente não consegue mudar várias situações, mas a gente consegue mudar a forma como a gente enxerga a situação. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente vai conseguindo driblar essas situações difíceis, ao invés de só se colocar numa posição de vítima, né, e falar, ah, não, mas Deus faz isso comigo, mas nossa, eu não conquisto nada que eu quero. É muito mais fácil, com certeza, a gente se colocar numa posição de vítima do que realmente pegar e falar, não quero mais viver nessa posição, então eu vou fazer alguma coisa para mudar isso. E, e eu penso que é o mais difícil mesmo, porque a gente sai da zona de conforto dói. E às vezes dói muito. Porque é quando a gente enxerga é, tudo de ruim que a gente ainda tem dentro da gente, né? Às vezes nós, assim, que já estamos assim, um passo na frente, já estudando um pouco mais. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu estou fazendo tudo direitinho, por que isso aconteceu comigo? A gente gosta de perguntar, né? Ao invés de tentar pegar o ensinamento. Porque muitas vezes a gente meio que se cega mesmo, né? Ah, eu não quero enxergar isso, porque dói demais, eu não quero enxergar que eu sou essa pessoa ainda. Então é melhor eu não enxergar, vou ficar cego aqui. Só que nessa questão da gente se cegar, pegar os olhos da alma, do espírito, a gente vai deixando passar as oportunidades que Jesus nos dá, né? E que são elas que fazem a gente crescer. Então, essa lição, ela faz a gente pensar muito, né? Inclusive, no finalzinho, depois eu vou até colocar lá no grupo uma música, que foi aquela música que a Samantha colocou naquele dia, lembra? Me Curar de Sim, Mim. Eu acho sim. que é uma música, assim, muito importante para a gente complementar esse estudo de hoje, porque é isso, para a gente chegar nessa paz verdadeira, a gente precisa curar muitas coisas dentro de nós, né? Principalmente essa questão de se colocar numa posição de vítima, ou então de achar que está tudo bem, eu estou fazendo tudo certo, então não preciso mudar. Mas todos os dias a gente precisa mudar alguma coisa, né? Através dos desafios aí que a gente vai recebendo da espiritualidade, de Deus, essas situações vão mostrando alguns pontos que ainda não estão muito bem alinhados na nossa vida, né? E assim, realmente é uma decisão nossa, né, de viver em paz. Né? Até assim, eu gosto disso, quando tem algum trecho do Novo Testamento, eu gosto de ir lá no texto e ver o que estava acontecendo ali antes. Né? E nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo estava respondendo, porque ele já tinha fundado a igreja lá, já tinha um grupo forte, e tinha um dos grupos que queria manter as tradições judaicas dentro do cristianismo na frente. Né? E esse grupo falava muito mal dele, acusava ele de coisas horríveis, assim, de que ele era um espertalhão, que ele estava enganando todo mundo, que ele escrevia cartas bonitas, mas não fazia nada daquilo que ele dizia, que ele não tinha autoridade doutrinária, né, apostólica, que ele não tinha conhecimento, né, então falava muito mal dele. E aí ele faz essa carta respondendo a essas acusações, assim, até ele fala de tudo que ele passou, assim, né, e, assim, então aí ele engraçado, né, porque ele até usa de ironia mesmo. Ele fala assim, então, eu não sou um apóstolo de Cristo, vocês sabem mais que eu. Então vamos lá, eu fui açoitado não sei quantas vezes em várias cidades, eu fui apedrejado, eu viajei o mundo inteiro, mas isso assim, é porque eu não sei nada, porque eu quero coisa só para mim, né? Então ele fala essa. E aí no fim que
que esse trechinho fala, ele fala, se defende dessas acusações, né? Mas ele põe assim entendendo aquelas pessoas como naquela condição que elas estavam, que é um pouco do que o texto fala depois, né? E aí fala, então, viver em paz, trabalha, né? Assim, se unam e façam o caminho que eu mostrei para vocês, né? Então, assim, é muito legal a gente saber assim que foi atacado, assim, né? Acho que pode dizer que não teve ninguém que se deu tanto assim pela, né, assim, pela doutrina do Cristo, né? E assim ser ofendido dessa forma, assim, então ele mostra tudo que ele fez, mas mesmo assim sem raiva, né? Se defende porque não era justo ouvir as coisas que eles estavam falando, mas ainda recomenda que as pessoas vivam em paz porque ele estava na paz, né? Ele fala ao longo do texto que ele sabe na onde ele estava, que o caminho dele era justo e que, né? Então assim um pouco disso assim, às vezes você toma essa decisão de seguir um caminho espiritual que aquelas pessoas próximas de você pode ser que não entendam, né? Você começa a não ver sentido em algumas coisas que antes você achava que era a paz, né? Mas aí quando você começa nesse despertar, nesses passos, assim, você vai vendo que algumas coisas não fazem mais sentido e você vai naturalmente buscando outras coisas. E aí pode ser que outras pessoas não entendam, né? E que ataquem, que julguem, que falem mal, né? Mas aí ele vem falando assim de como a gente se portar diante desses ataques, dessas pessoas, compreendendo, né? Que eu acho interessante, né? Que ele fala assim, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, então assim, é uma coisa interna, né? Tem compaixão e bondade pelas pessoas, né? Então assim, olha quem está te julgando, né? Assim, olha com carinho, Com acolhimento não mesmo, né? assim, não como Paulo fez, não se calar diante das ofensas, mas assim fazer isso sem raiva das pessoas, entendendo que é o momento delas, né? E aí ele fala aqui depois, né, que assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação, né, a irritação. Então é um compromisso comigo de não perder essa paz, ainda que pequena, que eu conquistei. Eu decidi conquistá-la e é um compromisso comigo não perder. E é difícil pra caramba a gente não se irritar, né? Não se exasperar com os ataques dos outros, né? A gente ainda está nesse começo ainda de caminhada, né? A gente fala, não, eu quero amar o próximo, mas o próximo não me ajuda, né? A gente Como sempre se, tem né? essa tendência, né? Eu quero muito fazer uma coisa, mas o outro não está me O ajudando. outro não deixa, o outro me atrapalha, o outro me incomoda, né? E quem se irrita não é o outro, né? Quem se irrita é a gente com o comportamento do outro. O outro só está sendo ele, né? É como eu escolho me portar diante dele. Então É uma coisa um que eu grande gosto muito. exercício mesmo. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que é a gente não a outra pessoa não nos causa raiva, né? Eu me permito sentir raiva daquela situação. Então, todos os sentimentos, todos os pensamentos, eles são só nossos, né? Ninguém veio aqui e jogou assim dentro do seu coração. Então, um pouquinho de raiva. Não. Você se permitiu sentir aquilo, né? Por isso que realmente é uma construção, é um passo de cada dia e cada um no seu momento, como você falou. Vão ter pessoas que não vão estar preparadas para isso naquele momento, né? E elas vão ficar nervosas, elas vão se exasperar, elas vão fazer um caos ali, colocar mais lenha na fogueira, porque ela não está naquele momento, né? É um momento, cada um tem a sua fase de evolução. E a gente precisa respeitar isso, igual você falou.
com compaixão, com caridade, com amor. Mesmo sendo difícil, tem algumas situações que a gente realmente tem que respirar fundo várias vezes, mas o Uhum. importante é a gente tentar, né? Você só deixar aquela situação te dominar dar mais força para aquilo, né? E realmente, como eu falei no começo, se tornar refém daquela situação. Então, quando a gente tem consciência, não, aquilo me tirou do sério, mas deixa eu voltar ao eixo aqui, né? Vão ter dias que vai ser mais difícil, que a gente vai estar cansado, que a gente vai estar sobrecarregado no trabalho, vai ter tido já um problema em casa e aí outra coisa acontece no meio do caminho. Então, são situações que vão nos desafiando, mas quando a gente está em plena consciência dos nossos sentimentos, daquilo que a gente realmente quer para a nossa vida, né, que é caminhar em direção a Jesus, a gente consegue manter o equilíbrio ali. Mesmo sentindo um pouquinho de coisa ruim naquele momento, mas a gente rapidinho volta pro eixo. Mas assim, a emoção a gente não pensa, né? Ela vem. A gente Uhum. consegue agir e como reagir a ela, né? Se alguém vem me dar um soco, eu não tenho assim, eu vou ficar com raiva, doeu, e vou querer reagir, porque é uma coisa Sim. instintiva, mas aí assim, eu consigo, se eu consigo estar em paz, eu dou aquela respirada, não, pera, o que eu vou fazer agora, né? Uhum. Então, assim, acho que sentir algumas emoções ainda está em nós, ainda que a gente ainda carrega a nossa bagagem do passado de muitos anos, né, de muitos milênios aí, seguindo pelo um caminho torto, né? Então, Sim. ainda vai reverberar na gente quando vem algo de fora, mas aí é a gente decidir agir de outra forma, né? Eu li um livro do neto do Gandhi, chama Virtude da Raiva, e ele começa falando que ele foi morar com Gandhi quando ele tinha uns 12 anos, e ele tinha muita raiva, assim, que ele era indiano, mas morava na África do Sul. Então ele apanhava dos brancos por ser negro e apanhava dos negros por não ser tão negro assim. Porque os indianos têm, né, uma coloração de pele diferente. Então ele apanhava de todo mundo. Então ele tinha uma raiva muito grande. E ele foi perguntar pro Gandhi o que ele fazia com essa raiva. Aí ele disse, eu sinto raiva o tempo inteiro. Bom, mas que jeito, né? Gandhi, né? O cara que é o símbolo da paz, a raiva não é ruim. O que você faz com ela né? A raiva Uhum. te tira do lugar. Então, se Sim. os meninos te batem, então o que você vai fazer? Você tem a opção de bater eles de volta ou você tem a opção de se posicionar e dizer que não aceita, que você vai fazer uma outra coisa, que foi o que Gandhi fez. Né? Uhum. Ele tinha raiva daquela dominação inglesa, mas ele podia juntar um exército facinho ali e ir para a guerra e matar milhares de pessoas, mas ele decidiu ir pela não violência, mas ele ainda sentia aquele incômodo, né? Uhum. Aquela raiva por estar sendo oprimido, por ver o povo dele oprimido, mas fez uma escolha de vencer aquilo pelo amor. Sim. Então, Nossa, é lindo isso. Uhum. a Muito emoção lindo. chega, mas aí eu tenho uma decisão do que eu faço com ela. Sim, exatamente. Assim como todos os outros sentimentos, né? Todos os sentimentos que nós sentimos, eles são cabíveis de reações boas ou ruins, né? Vai caber a nós escolher o caminho que a gente vai querer seguir. E até tem uma parte aqui mais para baixo que fala assim: unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou confundidas. E aqui me veio muito forte essa questão da criança, né? O que a gente espera de uma criança? A gente espera que ela não tenha muita responsabilidade, assim, que ela viva a infância dela. E eu me perguntei, né?
para mim mesma, assim, até quando nós vamos querer ser infantilizados, né? Até que ponto a gente vai querer manter ali a birra ao invés de sentar e resolver uma situação. E tem muitas vezes que nós adultos somos mais birrentos que as crianças, né? Às vezes tem uma situação ruim em casa, eu saio batendo na porta da minha casa. Ou às vezes tem uma situação difícil no trabalho, e aí meu chefe me liga e fala uma coisa que eu não gosto, eu vou e desligo o telefone e deixo ele falando sozinho. Dando birra mesmo, né? Então, assim, até que ponto a gente vai querer continuar ali na infantilidade ou caminhar rumo a espíritos adultos, né? Então, eu achei bem interessante ele colocar aqui a questão da criança, porque muitas vezes a gente se comporta como crianças, né? Como pessoas infantis que não querem ter a consciência dos seus atos e quer viver ali só realmente se vitimizando, como a gente comentou mais cedo. Então, a gente realmente precisa olhar para dentro e ter essa consciência das nossas atitudes para a gente sair desse lugar, né, de crianças mimadas, de crianças birrentas, que quer tudo fácil, de mão beijada, ao invés de realmente correr atrás das mudanças, né, dessas escolhas que às vezes são difíceis, que doem mesmo, porque, como a gente comentou, falam de lugares ainda muito escuros dentro de nós, que às vezes a gente não quer enxergar, mas que são necessários para o nosso amadurecimento mesmo, do nosso amadurecimento moral, do nosso espírito. Então, eu achei bem bacana desculpa, ele colocar essa questão da criança aqui também, para a gente refletir sobre. E aí ele, mais acima aqui, ele fala, né, prisioneiros da vaidade, da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade, clamam e irritadíssimos, né? Então, assim, a coisa assim, quando alguém muda de rumo, né, muda de caminho e chega conquista uma certa luz, né, não pensando em superioridade a ninguém, mas tem um nível de consciência dessas coisas um pouco maior, é muito mais fácil para quem está na retaguarda puxar de volta quem está subindo do que subir junto. Né? A gente vê muito assim, a pessoa lá, vamos supor, ela fumava. Aí ela tinha lá o grupo de amigos lá que sempre dividia cigarro. Aí ela para de fumar. Os outros ficam lá, mas fuma aí, né? Você, pô, só mais um, né? Tá ficando chato, né? Então, é muito mais fácil eu tentar puxar quem está na luz para onde eu estou do que eu ter a mesma coragem que ele sair do lugar e chegar na onde ele chegou, né? Que é essa coisa da infantilidade espiritual mesmo. Né? A gente vê o irmão lá vai evoluindo, vai, né, se iluminando e tal, e fala, não, mas, pô, o cara era meu parceiro, por que ele tá lá, né, tá me abandonando, aí eu vou lá e tento fazer um monte, é isso que os nossos irmãozinhos, a gente se comprometeu nas outras vidas, fazem com a gente, né, a gente tá tentando aprender e eles estão tentando trazer a gente para aquele caminho que a gente tinha antes, né, e aí o nosso grande esforço é de caminhar e trazer junto, que é uma frase que ele fala abaixo aqui, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Né? Então, quando a gente conquistou um esclarecimento, quando a gente divide com outras pessoas que ainda não têm, e ele se pacifica também, as nossas vidas melhoram, porque é mais uma luzinha que acendeu, então a gente vai se iluminar junto. Né? Então, é muito interessante. Ainda mais, né? Assim, da gente fazer a nossa busca, manter a nossa paz, e aí agindo dessa forma, compreendendo que ele ainda não entende e que eu possa ensiná-lo de outra forma, ele vai estar aprendendo junto também e as nossas vidas vão melhorando. Né? Achei muito interessante essa
Com certeza. E a gente consegue ver isso na prática mesmo, né? Diariamente a gente consegue ver isso. Que quando uma pessoa realmente está ali tranquila, em equilíbrio, e ela consegue transferir isso para as outras pessoas, e aquela pessoa consegue captar a essência, né, daquela situação, ambas crescem um pouquinho mais, né? Então, é muito bonito mesmo isso. Quando a gente realmente entende isso, é maravilhoso. E aí, por fim, ele termina, né, falando: viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. É como eu falei, a gente pode escolher ter mais do mesmo, né? Continuar aí na mesmice, sem sair daquela inércia que às vezes a gente coloca, né? De não querer crescer, de não querer sair da zona de conforto. Mas quando a gente vive em paz verdadeiramente conosco mesmo, a gente realmente se eleva um pouquinho, a gente sobe um pouquinho mais os degraus, né? Rumo a Jesus. Então, eu achei muito fantástico, assim, esse finalzinho, porque realmente encerra com chave de ouro tudo isso que ele nos ensinou nessa lição, né? E assim, uma lição curtinha, né? Dá uma página, mas tem tanta coisa pra gente refletir, assim, né? Porque é todo um processo mesmo da gente se conhecer e, assim, de caridade com o outro que ainda não se conhece. Uhum. E aí a nossa responsabilidade também. Se eu consigo compreender de uma outra forma, se eu respondo na mesma moeda, eu estou errando mais do que aquele que ainda não entendeu, né? Uhum. Porque a Então, gente assim, sabe, né? A gente já é, sabe o que a gente está fazendo. e o tanto que é difícil a gente fazer isso dia a dia, né? Uhum. A gente ainda está nesse começo, mas é para a gente pensar, né, que a gente ter esse compromisso com a gente mesmo, assim, de que é esse caminho que eu quero seguir e eu não vou sair daqui, né? Então, assim, Uhum. essas coisas, lógico que a gente ainda vai, ninguém muda, né, de um dia para o outro, assim, é todo um processo de construção, mas a gente ter esse compromisso com a gente, com a nossa paz, com a nossa verdade, com essa paz verdadeira, né? Porque às vezes a gente também pode mascarar que a gente está em paz, tipo assim, não, eu evito conflito. Não, Uhum. assim, tem um problema, não, eu concordo, mas assim, por dentro eu tô querendo matar a pessoa, né? Então, não, é melhor eu sair andando, né? Aí vai andar e o conflito continua lá. Não, porque eu quero, tem aquela frase que é melhor ter paz do que ter razão. Nem sempre, né? Assim, eu acho que assim, às vezes você não precisa brigar por tudo que acontece, mas assim, às vezes, no caso do Paulo, por exemplo, ele poderia ficar quieto e não falar nada, mas eles poderiam destruir tudo que ele estava dedicando a vida para fazer, e todo o trabalho que ele fez depois, por acusações que eram infundadas, né? Uhum. Então, assim, ele manteve a sua razão, mas manteve a paz também, né? Então, às vezes a gente evitar o conflito, porque o conflito sempre vai existir, desde que a gente tenha duas pessoas, o conflito existe, né? Como a gente gerencia esse conflito, como que eu lido com ele, né? Aí que é a nossa decisão, né? Posso ir para a guerra e aí virar um desastre, ou eu posso falar, não, eu acho que você está errado, eu não sou assim, eu estou dizendo, né? Mas procurando evoluir aquela pessoa também, Sim. né? Eu acho que é essa coisa, assim, que às vezes a gente buscar a gente se posicionar quando deve, mantendo a nossa integridade, né? A gente se comunicando para o outro, dizendo aquilo que a gente precisa dizer, mantendo a Uhum. nossa integridade, né? Não é a gente se calar diante de uma Sim. ofensa, de uma coisa, mas eu não é eu querer
derrubar o outro também. Uhum. É realmente acolher as situações, né? As situações que são difíceis para nós e as situações que o outro também está enfrentando, né? E através dessas desavenças que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir resolver, que a gente não vai conseguir sair daquele lugar, que são através delas que a gente consegue realmente caminhar um pouquinho mais. Porque quando tá tudo bem, a gente esquece, né? Parece que a gente esquece, assim, que tem que manter, que a gente precisa continuar, assim, firme nesse propósito, firme com os nossos pensamentos, com a nossa integridade. E aí, quando vem uma situação desafiadora, é exatamente o momento que a gente tem que ter mais compaixão conosco e com os outros, né? Que a gente precisa acolher aquela situação e entender o que, que aquilo ali pode me trazer de benéfico, mesmo sendo uma situação difícil. Eu gosto muito de falar que até os erros que a gente comete durante a vida, as escolhas erradas que a gente faz, são para o nosso bem, né? São para o nosso crescimento. Porque se não fosse aquela escolha, eu não saberia que ela não é uma boa escolha, né? Que é só quebrando a cara que às vezes a gente aprende. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Que a gente possa, através dessa lição, é, aceitar as nossas limitações ainda, mas que a gente permaneça nessa caminhada, sempre buscando a nossa paz, viver em paz conosco mesmo, sem esperar que essa paz venha de uma segunda pessoa, ou de uma situação, ou de alguma coisa, de alguma conquista, e que diariamente a gente construa um pouquinho mais dessa paz verdadeira, que já existe dentro de nós, que às vezes a gente só deixa ela um pouquinho de lado, mas ela já está aí. Então, eu espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouquinho dessa lição maravilhosa para todo mundo. Quero agradecer ao Paulo pela companhia, pelas trocas. Seja bem-vindo de novo. Obrigado, agradeço muito pela oportunidade, aprendi muito. Obrigado aí pela companhia também, de todo mundo que está Obrigada, viu, assistindo pessoal? também. Obrigada por todo mundo, pela presença. Boa semana para todos e até a próxima live. Tchau, tchau. Deus abençoe. Com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.